Bora, fiel de análise aí com o Quesada. Mano, ele falou muita verdade agora nesse vídeo aí, hein? Time do Corinthians, pelo amor de Deus, cara. E saudades Facincani, hein? Colocaram essa palmeirense aí, mas saudades Facincani. Era um palmeirense que a gente respeitava aí como corintiano, falava umas verdades da hora aí. Mas se liga nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Hoje tá difícil, hein? Segunda-feira vai ser difícil, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quesada, o senhor tem uma explicação? Eu tenho a dizer, invocando o mestre Gilberto, Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que é o que resta. É a única coisa que a gente pode fazer para se apegar e entender esse Corinthians verdadeiro, né? Que eu tô dizendo já há um bom tempo que esse é o verdadeiro Corinthians. Normal a derrota pro Flamengo. E ontem poderia ter sido um 7-1, né? Moralmente falando, foi um 7-1. Foi um 7-1. Foi humilhante. Foi 2 bolas na trave, 4 gols, 3 grandes defesas do Hugo. Corinthians chegou uma vez com perigo, que foi aquele lance de primeira do Carrillo, né? Cruzamento do Romero, que ele pega de primeira. Se faz o gol, seria um golaço, mas o Rossi não deixou. O Flamengo ontem estava 120 por hora, deve ter recebido uma porrada de multa e o Corinthians estava estacionado em campo. E o Carrillo é o seguinte, o Carrillo é um grande jogador com a bola no pé e tal, mas assim, para esse estilo de futebol de hoje, infelizmente, eu sei que vocês não vão gostar, eu também não gosto de falar isso, mas não serve. Não, mas o que os caras querem saber de você é o seguinte, e o Memphis? Então, eu não sei se aquela pancada que ele tomou do Léo, que até acho que poderia ter sido para amarelo, porque teve um lance na sequência igual e o jogador corintiano recebeu, não lembro quem foi, recebeu um amarelo numa falta até menor. Eu não acho que aquela falta tenha sido suficiente para tirar o Memphis de campo. Sinceramente. Agora, o Memphis também é outro cara que não tá devendo, né? Eu acho que tá devendo. Jogo grande ele não tá conseguindo. É jogo grande, cara. É Maracanã. Na semana passada. É final de Copa do Mundo ali 2 vezes. Sabe, os grandes embates históricos. O Memphis tá precisando jogar o jogo grande. Ele não tá jogando o jogo grande. Não sou o que tô falando, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre no Google aí, veja os grandes jogos e... Não, é você que tá falando, mas uma invenção da sua cabeça. Porque senão os caras não... Entendeu? Muito bem. Mas normal. E o Dorival ontem coçou a cabeça 4 vezes. Falou, será que eu devia... E até teve um meme aí, né? Os corintianos, agora, alguns dão risada, porque ele teria rasgado o contrato, né? Ele rasgou o contrato e falou, toma aí, ô soldado, que eu acho que eu não... Primeiro trabalho dele vai ser arrumar a defesa, mas depois a gente desenvolve melhor esse assunto, porque eu quero saber... do meu Santos, do meu peixe. E agora? O que tá acontecendo com o nosso Santos? O senhor, Fábio Sormani, eu tô pedindo aqui uma manchetinha de cada um. Sada, vamos pro Maracanã. Bora. Melhores momentos do jogo e... Piores momentos, né? Piores momentos do Corinthians e melhores pro Flamengo. Olha, aqui diga-se também, não é só o Corinthians que perdeu. O Flamengo fez uma partida exemplar. Fez um jogo. Nossa, o começo do jogo foi avassalador. A verdade é que o placar mostrou exatamente a diferença dos dois times. Os 4-0? Poderia ter sido mais, né? Mas assim, mostra a diferença dos dois times. Onde os dois times estão. É isso, Quesada? Você concorda? O Corinthians é tão pior que o Flamengo assim? Não, cara, você vai comparar qualquer time com o Flamengo. Até o Palmeiras eu tenho dúvida se dá para o Flamengo jogando em altíssimo nível, eu não sei. Mateuzinho, que eu acho que são os 2 melhores times do Brasil, tá? Mas assim, quando o Flamengo quer jogar, eu não vejo ninguém para parar. Esses caras do Flamengo têm uma qualidade absurda. Outra, compraram a ideia do Felipe Luiz, algo que não tinha sido com o Tite. E quando os caras realmente estão afim... Agora, não adianta você ter um time que tá afim e o outro que chama esse time pra cima, né? Ontem o Corinthians só fez lambança, só quase esse gol do meio campo, aí saída de jogo errada do goleiro, bola na trave... O Mateuzinho, nesse primeiro lance do gol, em vez de ele combater, ele se afasta. Mas o Hugo também podia ter esse feito foi o lance, esse seria um golaço, que defesaça do Rossi, né? Na tentativa do Cantígio. Quando eu falei que ia ser 7-1, um monte de gente... Nossa, mas de onde você tirou esse 1? É que as pessoas, elas ficam em casa brincando com cachorro. Opa! Agora ficam cuidando dos filhos, da mulher, e não vem o jogo. E depois querem ver um jogo, querem falar de um jogo que não viram. Eu vi o jogo ontem, tá? Era pra ter sido 7-1 o jogo. E olha que eu tô dando um chabuzinho aí, hein? Que teve 2 bolas na trave. Isso já seria 6. O Hugo fez 3 grandes defesas, né? Outra, o gol do Mateuzinho... isso daí é sensacional. A diferença do Memphis pro De La Cruz. De La Cruz foi fazer a pressão em cima do goleiro. Sabe que o Hugo não é bom com a bola nos pés.
E aí o Hugo devolve a bola errada, em vez do Ranieri, quem pega a bola é o Pedro. E esse é o conceito de jogo, entendeu? O Central Córdoba, que venceu o Flamengo na Libertadores, esse gol, pena que jogou desse jeito, entendeu? Não adianta só técnica para tentar vencer o time do Flamengo, você tem que ter pegada. Se você não tiver pegada, esquece, o Flamengo atropela. E o símbolo de um time sem pegada é o Carrídio, que é um cara super talentoso para armar o jogo, com a bola nos pés, ele chama a bola de senhora, a bola o chama de senhor. Ontem ele deu um pique, ele estava 10 metros à frente do Ayrton, quando ele foi pegar a bola, o Ayrton já estava 10 metros à frente dele com a bola. Então é essa coisa, entendeu? Se não tiver pegada, esquece. Dorival vai ter que mudar a posição vai do ter que mudar a forma desse novo Garro. É isso que ele vai ter que jogar, de armador do time mesmo. É isso daí, né? Porque não dá pra botar ele de E o Memphis pode ser volante. também um pouquinho desse cara, porque eu acho que o Memphis tem capacidade para fazer, na ausência do Garro, essa coisa da armação. Olha, gente, foi humilhante, foi um passeio. Foi, né? Foi. O Arrascaeta foi inteligente também, né? Porque ele toma porrada e depois ele se joga. Foi pênalti, não tem? Esse foi o melhor lance do Hugo, ó. Pulou certinho, mas tomou o gol. Falem um pouquinho aí, porque... Isa, fale um pouco nós vamos falar muito do Flamengo, então vamos falar também do Flamengo, nós vamos deixar mais Flamengo pro placar aberto, que hoje vai ser uma festa do placar aberto, hoje às 6 da tarde. Mas o Corinthians que o Dorival vai encontrar, o goleiro, que todo mundo sabe que é muito bom, ontem teve talvez a sua pior atuação, embora tenha feito boas defesas. Mas ele teve a pior atuação dele pelo Corinthians, porque ele falhou em 2 gols pelo menos. Acho que nesse aí... Nesse gol, se é o Donelli, sabe o que a gente falaria? Se fosse o Hugo, faria defesa. Exatamente. E aí, depois daquela saída de bola e tal. O Corinthians estava que nem barata tonta ontem, Isa. Não, foi assim, realmente o Quesada usou uma palavra que não tem nem como a gente discordar, foi humilhante. Pelo tamanho das duas equipes, você espera que seja um jogo mais parelho, mas não foi. O Flamengo, é o que eu disse, hoje tem um time muito melhor e dominou, assim, completamente o Corinthians. Eu acho, assim, é claro, o Hugo ontem realmente não foi bem, mas eu lembro que em um programa a gente falou sobre o Hugo salvar o Corinthians muitas vezes com grandes defesas. A defesa do Corinthians é um negócio assustador. Eu trouxe até um número aqui, são 33 gols sofridos em 29 jogos na temporada. Leva gol em 20 dos 29 jogos. E vou te falar, se não tivesse o Hugo, se fosse seria mais gols. Um goleiro, exatamente, um goleiro com menos eficiência que o Hugo, teria levado mais gols, porque a defesa do Corinthians é muito fácil de ser penetrada, é muito fácil. Então, eu acho que esse sistema defensivo do Corinthians é o grande desafio para o Dorival, se ele realmente for anunciado como treinador do Corinthians. Não, eu conversei com ele, tá tudo certo. Só se ele pra mim é o grande desafio do Dorival. Não, sim. Pra mim é o grande... É que é aquela coisa, né? A gente espera o anúncio oficial, mas... É o grande desafio do Dorival é acertar essa defesa do Corinthians. Porque realmente, assim... Quem jogou ontem? Ramalho e Gustavo Henrique. E no banco estavam Kaká e os super gigantes, Kaká e Félix Torres. Vamos pegar a amostra aí dos dois confrontos contra as duas equipes que lideram o campeonato, Flamengo e Palmeiras. Os 2 jogos foram muito fáceis para o adversário. O Palmeiras fez 2-0, mas poderia ter feito muito mais, não poderia? E o Flamengo também ontem fez 4, mas poderia ter feito muito mais. Para mim, esse sistema defensivo do Corinthians é o principal ponto de ajuste dessa equipe. Eu sou um dos maiores críticos dessa linha defensiva do Corinthians. Agora, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala de defesa, a gente olha muito para os 2 zagueiros e os 2 laterais só. Se o meio-campo não ajudar, e não é hoje, ninguém inventou isso hoje, desde 1900 e bolinha, os caras do meio campo precisam ajudar. A gente cita o Pelé aqui porque o Pelé reforçou aquela posição do cara que ficava à frente dos 2 zagueiros para tentar proteger os 2 zagueiros. Não resolveu nada, porque com o Pelé você podia colocar 5 caras ali que não ia resolver. Mas aí começa esse conceito defensivo de
todo mundo ajudar na marcação. Ontem, por exemplo, na série de jogo do Corinthians, o Pedro tava lá para atrapalhar. Por isso que eu falei em sistema defensivo. O uruguaio, o De La Cruz, ele saiu do meio campo e foi pressionar o goleiro, que fez bobagem ali, porque ali ele poderia ter tocado para lateral lá. E mesmo lado, e nesse lance aí, Quesada, a gente vai ver daqui a pouquinho esse lance, mesmo que a bola tivesse chegado no pé, acho que foi do Bidon que ele joga a bola, é isso? Não, entendo o Ranieri. Ranieri. Ele recebe do Gustavo e passa pro Ranieri. Tinha 2 jogadores do Flamengo já pressionando, ele ia perder a bola de qualquer exatamente, jeito. Dá um bico pra frente, joga pra lateral. Não foi esse lance, não, foi o outro. Acho que é agora, quer ver? Tem alguém na lateral, eu não sei quem que é, não sei se é o Mateuzinho que tá do outro lado, que ele poderia ter tocado. Mas enfim, esse é o maior trabalho que... Agora, não vamos esquecer, o Dorival... fez Gabigol e Pedro jogarem juntos. Lembra que muita gente falava, os dois não podem jogar juntos. Jogaram juntos e jogaram pra caramba com o Dorival. Aí o Dorival vem pro São Paulo e inventa o Alisson naquela posição. Ele ajusta o sistema defensivo do São Paulo. Sistema defensivo do São Paulo. E uma saída de jogo com qualidade que o Alisson tem. Vamos ver qual é o coelho que ele tira dessa cartola agora no Corinthians. Fazer algo que ninguém tá enxergando pra esse Corinthians ganhar. Podia ter tocado a bola lá. Olha lá, o cara tá pressionado. Era o Ramalho. Podia ter tocado pro Ramalho lá. Chuta pra lateral, faz qualquer coisa. Jogou no meio. É isso. E o cara tava pressionado, quer dizer, saída de bola errada. Entendeu? Ele já tinha falhado contra o São Paulo, no Brasileiro do ano passado, contra o Vitória também, lembra? Lá no Barradão. E hoje isso daí. Olha lá o Ramalho, né? E os caras queriam o Fernando Diniz no time do Corinthians, hein? Imagina esses caras tabelando aí. O Dorival, pra mim, é a escolha mais acertada dentro do que você tem no mercado. Acho que o Dorival tem tudo pra acertar realmente esse jogo do Corinthians, né? Porque é o que você disse, Quesada, não é só falar sobre zagueiros e laterais, né? Mas eu tô concordando com você, viu? E tem que contratar, viu? Se não contratar, esquece. Ô, senhor, mas não sei onde ele vai tirar o dinheiro, isso não é problema meu. Mas não, é verdade, porque a gente tem que falar. Lateral, Mateuzinho, não dá. Infelizmente, os 2 zagueiros ontem estavam muito perdidos. E os 2 que estavam no banco são piores ainda. Então, a gente elogia aí o Soldado por ter feito algumas contratações, mas o Corinthians errou bastante em outras tantas. Né? Outras tantas. O único cara que se salvou ontem na defesa foi o Angileri. Só. Isso é verdade, né? O Dorival Corinthians tem um lateral esquerdo, que a gente sabe, certamente, é bom jogador, e o goleiro. Agora, o resto, a torcida fica muito desconfiada, né? Fica muito desconfiada. Zagueiro central, não tem. Quarto zagueiro, não tem. Lateral direito, não tem. Silvano, você conhece bem o Dorival, claro, trabalhou também no Santos. Todos nós aqui conhecemos o Dorival, da seleção brasileira, do São Paulo, do Flamengo e tal. O trabalho dele ele consegue apresentar resultado em curto prazo, você acha? Porque o Corinthians está precisando de uma coisa meio emergencial, né? Você acha? Com esse elenco, porque também precisa de contratação, mas quando é que pode contratar agora? Só agora no meio do ano. Só na metade do ano, ou trazer jogador que esteja, por acaso, livre no... Não tem. O que tem é isso. Ele vai ficar com esse time aí... Ele já foi técnico do Gustavo Henrique. No Santos. Ele foi técnico do Yuri Alberto, também no Santos. Do Mateuzinho no Flamengo, foi? Mateuzinho no Flamengo, no Hugo do Flamengo também. Quem mais? Acho que só, né? Kaká não foi no Atlético Paranaense? Acho que o Kaká não estava lá nessa época, não. Acho que não, né? Não lembro. Essa pergunta é interessante, viu, Flavinho? Eu vou dizer pra você o seguinte, eu não preciso pensar um pouco mais, porque eu não tenho... A pergunta é interessante, mas eu não sei. Não, eu não tenho opinião formal. Eu tô tentando olhar em retrospecto pra ver se... ele teve algum trabalho que ele chegou arrebentando. Teve no Flamengo, a primeira passagem dele pelo Flamengo, ele chega ele é chamado meio que pra pagar em cima. Ele salva o time e é mandado embora porque entra a gestão do Landim. Isso. Que o contrato... Mas depois... ele rapidamente ele conseguiu ajeitar o Flamengo, tanto que o Flamengo... Ele acerta. No Santos, quando ele assumiu na segunda passagem, ele entra no lugar do... Quem que era mesmo o técnico do Santos? Não lembro. O Santos tomou de 4 do Goiás em Goiânia. E aí ele manda embora o treinador, eu não lembro quem que era. Não sei se era o Presuntinho. Mas aí... ele tem uma campanha assim... fulminante assim de início. Tem. Porque é uma coisa que o Corinthians está precisando. Exatamente. O Corinthians está precisando de remédio, né? Aqueles remédios de que passa dor de cabeça rápido. Tá. Eu não sei nem quais são. Realmente, o Corinthians tem feito... Não sei, remédio que passa dor de cabeça rápido tem? Eu nunca tenho dor de cabeça. Aí tem remédios que 1 horinha ali você toma e acaba a dor de cabeça. Depende do seu nível de dor de cabeça, tem isso também, né? É o que o Corinthians está precisando. Então. Agora... o Corinthians tem jogado muito mal, mesmo no meio de semana, ok.
tava com um a menos o jogo todo, que aí também é um problema, né? Porque o Félix Torres não pode deixar o time na mão, assim, como ele sempre vira e mexe faz um pênalti bobo, é expulso com 12 minutos de jogo, mas o Corinthians, ok, jogou com um a menos, mas enfrentou um time fraquíssimo do Racing do Uruguai. Um time fraco e teve dificuldade em determinado momento do jogo. Não, o Corinthians está tendo dificuldade. O Corinthians, Então... esse ano, qual foi o grande jogo do Corinthians? Os dois contra o Palmeiras. A vitória contra o Santos também foi boa. O segundo jogo, na semifinal. Sim. Foi boa. Empolgação, né? Arena lotada. Sabe o que é? Mas o Corinthians não até agora não empolga, né? Eu acho que ontem, por exemplo, o técnico escalou errado. Ontem, para jogar contra o Flamengo, você precisa proteger mais o sistema defensivo. Por exemplo, o Martínez, eu não gosto. Acho um jogador mediano. Saída de jogo, tal, mas enfim. Mas ele é o melhor marcador que o Corinthians tem. Então você coloca, na necessidade, você coloca ali. Ontem, por exemplo, eu teria entrado com o Ranieri na zaga. Entendeu? Ranieri... Na zaga. Ranieri e Gustavo Henrique. Pô, mas esse técnico era interino, ele não ia inventar isso. Então, mas eu tô aqui do outro lado. O cara tá no dia a dia, treinando, vendo. Sim. Por que o cara não pode fazer isso, difícil. entendeu? Outra, o Carrillo não pode jogar contra o Flamengo, ele não pode jogar aberto na ponta, ele tem que jogar centralizado, entendeu? Você tem que colocar um cara na ponta, que é o Martínez. Você poderia colocar o Martínez ali, na direita, marcando, entendeu? Pelo menos você se fecha. Quesada, mas vai perder o jogo de qualquer jeito. Não vai tomar uma goleada. Mas contra o Flamengo, assim. O Central Córdoba jogou assim. Jogou com muita marcação e encontrou os 2 gols. Então você tem uma esperança, uma expectativa. Agora, você vai no Maracanã, quase 70 mil pessoas, 60 anos da Globo, a fiel torcida só entra no segundo tempo. Você vai com o peito aberto e o coração cheio de amor pra dar, achando que vai encarar o Flamengo. Com o técnico do sub-12, sub-11. Porra, cara, desculpa, velho, mas aí por isso que eu tenho que ser o presidente do Corinthians, porque eu vou falar pro técnico, olha, meu querido, desculpa, você escala o time, mas esse time aqui não dá, velho. Não dá. Eu sou o presidente, sabe o que é? Se você for mal, os caras vão me encher o saco, vão querer meu impeachment. Então não dá pra fazer desse jeito, meu. Então, Dorival, vem cá. Escala o time aqui que eu vou pedir pro Gandula ficar dando instrução aqui. Escala você o time. E outra, teve uma conversa do Dorival com o Orlando antes. Pô, Dorival, fala, desse jeito aqui, acho que é melhor você reforçar. Não quero dar palpite, porque você é o técnico hoje. Mas desse lado direito aqui não dá. Ou o Dorival não tá vendo os jogos? O Dorival tem que estar vendo os jogos, né? Sim. O cara que é do futebol tem que ver jogos. Não dá pra ficar só com o Netinho, tem que ver os jogos. Então, sei lá, alguém deveria ter falado alguma coisa. Os jogadores mesmo falam, gente, desse jeito aqui que tá escalado esse time, a gente não vai conseguir. Entendeu? Bom, enfim. Bidon, adoro o Bidon, mas precisa fazer, fortalecimento. Tem que virar o Hulk, porque não aguenta. No choque toda hora perde. Ele é muito franzino, né? O Corin Gamer tá cornetando o Memphis. Como a torcida do Corinthians tem visto as atuações do Memphis? Porque a minha impressão é que a torcida do Corinthians vive uma relação de amor e ódio. Tem horas que ama, porque ele vai e sobe na bola contra o Palmeiras, a faixinha, chega botando mas não fez gol. E tem horas que odeia. Clássico ele não fez nenhum gol também. Tá parecendo o Estevão. Faz gol contra o Mirassol, faz gol contra o Novo Horizontino, faz gol contra... Ele fez 2, né? Sport, mas não fez gol no Santos até agora, não fez gol no São Paulo, não fez gol no Palmeiras, não fez gol no Flamengo agora. A torcida tá começando a ficar na bronca. Mas sabe qual eu acho que é a grande diferença? Você comparou ele com o Estevão. Sabe qual eu acho que é a grande diferença dele pro Estevão? É porque o Estevão, por mais que não faça gol em clássico e tenha atuações ruins às vezes, porque é normal, né? Nenhum jogador vai ser sempre linear. E também ele é um moleque que acabou de fazer 18 anos, então eu acho que ele ainda tem coisas a amadurecer, às vezes soltar mais a bola e tudo mais. Só que eu acho que o Estevão aparece muito mais pro jogo do que o Memphis. Isso é verdade. O Memphis, ele é assim, você vai ver o Memphis fazendo um grande jogo e depois não jogando nada outra partida. Tem sido assim no Corinthians. A questão toda é que ele tá, o que a gente tá comentando e que o Sormani reforçou aqui, Isa e Flavinho, ele precisa fazer o grande jogo, ele precisa fazer uma grande atuação no grande jogo. Ontem, por exemplo, era o grande jogo. Claro. Ontem o Corinthians empatou 2-2, que heróico, o Memphis fez os 2 gols. Ele fez contra o Palmeiras lá em Barueri, lembra? Bacana. Agora, os números dele não são ruins. Ele tem 8 assistências e 5 gols.
Não são ruins, entendeu? Mas então, mas aí traduzir esses números, exatamente. Tá 8 gols contra quem? 5 assistências contra quem? Ele tem aqui 13, me ajude aqui, 8 mais 5, 13. Ele tem 13 participações em gols em 23 jogos. Legal, os números legais. Só que assim, ontem, por exemplo, será que não dava para ter ficado um pouquinho mais em campo? Eu pergunto eu. Não dava? Será que foi um negócio tão forte assim, a ponto de que parte da torcida tá desconfiada, entendeu? Agora, o Dorival é um cara de grupo, o Dorival vai chegar, vai conversar com a rapaziada. Eu acho que é preciso um jogador cobrar o outro também no que diz respeito a comprometimento. Se tá indo muito pra noite, não tô dizendo que está indo, tá? Mas se tá indo muito pra noite, dá uma maneirada, dá uma segurada, entendeu? Que futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. A melhor liga tá lá fora, as melhores ligas estão lá fora, com os melhores times. Mas em relação a nível, a ser um negócio parelho, você sai de um jogo contra o Cruzeiro e você pega um Flamengo. Depois você já tem o Internacional. Na volta você pega o São Paulo. É uma loucura, cara. Então, se você não tiver comprometimento, e no meio disso tudo tem ainda Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil agora, enfim, né? Com um monte de gente querendo voar, correr, vai pegar o Novo Horizontino quarta-feira. Copa do Brasil. Se não correr, vai perder pro Novo Horizontino. Então é isso aí, ó, o Quesada aí falando, essa menina aí falando, eu esqueci o nome dela, mas, pô, saudade Facencana, hein? Pô, faz muita falta aí no programa aí, infelizmente saiu. O Sormani ainda... Pô, engraçado que todo mundo perdeu, né? Só São Paulo empatou, né? Não tem nem São Paulino aí. O Santos empatou, Palmeiras perdeu, mas parece que os caras só falam do Corinthians, né? Não quer falar do Palmeiras, os caras... Parece que só o Corinthians perde no campeonato, ninguém mais perde. Quando os outros times perdem aí, os caras aí, não, perdeu, tal, o Corinthians perde, acabou o mundo. Claro que foi uma goleada, foi um vexame, foi uma vergonha. Tomar de 4-0, poderia ter sido mais, cara... Que postura covarde desse time do Corinthians, mano. Na moral, cara. Os caras estão achando que estão jogando... Estão na Disney, cara. Vai jogar um campeonato brasileiro disputadíssimo. Todo jogo é pegado, todo jogo é final. E os caras estão achando que estão na Disney. Mano, é ridículo, cara. O Carrilho... E eu tenho minhas dúvidas com relação ao Carrilho. Ele cai de rendimento, assim. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, hein. O cara falar da noite, não sei o que lá. E eu tenho muito minhas dúvidas. Não vou falar aqui que eu não quero acusar ninguém, né. Mas... É ficar de olho aí no Carrilho, hein? Depay, os caras falaram, cara, o Depay não fez nenhum gol, tá certo, não fez nenhum gol, jogo grande. Contra o Santos, semifinal do Campeonato Paulista, passe decisivo foi dele. Palmeiras, primeiro jogo lá, passe decisivo pro gol foi dele. Então, cara, pô, não faz gol, mas o cara é decisivo. Claro, a gente quer gol também, chega jogo grande, a gente quer gol. Senão uma hora vai começar a ser cobrado, como já tá sendo cobrado, né? Mas... Corinthians é assim, mano. Quarta-feira já tem a chance de se recuperar. Claro, não vai apagar o que aconteceu domingo, mas era até normal, né? Eu já tava até com receio de que pudesse acontecer, né? Então é isso. Deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito aí pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo todos os dias aqui. Hoje com derrota vai ser um pouco mais difícil, que os caras vão bajular o Flamengo até não querem mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.